locais mais distantes do estado, onde houver alguém precisando de apoio, a Defensoria está presente. Atuamos prioritariamente na Justiça Estadual, nas mais diversas áreas do direito. Outras áreas de um mundo muito maior que me encantou, né? Em 2000. E nessa oportunidade, eu tive, inclusive pela UEA, na época teve uma parceria da UEA com a Escola do Governo do Estado do Amazonas, de abrir turmas de MBA, de várias áreas, e uma delas era sobre gestão pública. E aí eu olhei aquilo ali, chegou um comunicado no e-mail pela escola, eu falei, isso é interessante, né? Pelo caminho que eu estava levando ali, que era um mundo novo, como a Carolzinha dizia. Era Carolzinha, todo mundo chama de Carolzinha na defesa, sobre administração ou esse caminho. Então eu estava totalmente crua, tomando decisões ali, e eu falei, isso é interessante. Foi assim que eu comecei a emergir no mundo da administração pública, e isso foi em 2018, 2019, e eu tive um convite primeiro de administração, já que eu sou do jurídico. Eu acho que é complementar. Vocês estão na administração, vocês também vão ver que outras áreas vão se tocar com o mundo de vocês, e a gente não tem que ser isso ou ser aquilo, né? Eu gosto muito de falar que a gente tem que entender isso, que eu recebi esse convite também de estar aqui, agradeço muito. E hoje não vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, porque assim como eu tenho muitas inquietações, eu gostaria que vocês também saíssem daqui com algumas inquietações, né? Porque o mundo de vocês na faculdade, ele é só o começo dessa grande jornada que vocês vão ter aí dessa formação, depois realmente ter o desafio do mercado de trabalho, seja na administração pública ou na administração privada. Acho que eu tenho que passar aqui. A vulnerabilidade do consumidor. Então, todos aqueles que também tiverem aquela questão dos juros vai ser alcançado pela nossa atuação. E a gente trabalha com direitos individuais, coletivos, e o principal, que eu acho que é o grande diferencial da Defensoria Pública, é os direitos humanos. Tudo, a Defensoria, ela se move com essa razão de existir. A gente nunca vai não olhar essa amplitude da essência do ser humano e esse direito fundamental. Os defensores públicos somos a prova, estamos formados em direito e passamos numa prova, no concurso público. A gente presta essa assistência em todas as instâncias, seja nessa atuação judicial ou extrajudicial. E quem é o nosso assistido são essas pessoas que não têm condições de ter um advogado sem comprometer o seu sustento. E como eu disse, não é só a renda que define, é realmente a questão da vulnerabilidade. A gente ficou pequenininho aqui. Atualmente, a Defensoria ela conta com 154 defensores, e isso representa, nos últimos 10 anos, um crescimento de mais de 400%. Quando a gente entrou, porque eu sou do concurso de 2011, 2012, eu entrei em 2014 e tu entrou em 2013 ainda. Eu acho que a Defensoria não tinha 40 defensores. E a gente tem vários cargos horários, e a gente, apesar de atender todo o Estado, e existe um foco da Defensoria na interiorização, a gente ainda precisa crescer mais. Atualmente a gente conta com 33 unidades físicas no interior, 13 polos, e a gente tem estruturas próprias, e a gente também consegue ampliar esse atendimento através de atendimentos virtuais e itinerantes para conseguir alcançar os 62 municípios. A gente, no ano de 2025, a gente conseguiu fazer mais de 900 mil atendimentos à população. E a gente, como já foi falado pela Carolzinha, a gente tem núcleos dentro da Defensoria. E alguns desses nossos núcleos, como o núcleo de registro públicos, só lá foram mais de 70 mil atendimentos. Dentro da nossa visão e valores, é conseguir dar cada vez maior essa assistência interiorizada. A gente está por lá. A gente tem uma UTI. Ela é outra estrutura mínima que a gente tem. E assim, o que a gente traz como valores para todo o nosso direcionamento na Defensoria, seja ele na atividade fim ou na atividade meio, é a empatia, respeito, ética, humanização, excelência no atendimento, transparência e transformação social. E não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar sobre o planejamento estratégico, mas possivelmente vocês devem ter
isso pelo curso, ele traz uma trilha, né? Ele traz um caminho. E ele faz com que a gente não se perca, justamente porque as necessidades elas são infinitas, seja do nosso assistido, seja da instituição como atividade meio, mas esse planejamento ele dá esse norte, essa trilha para que a gente não possa sair do foco e a gente conseguir alcançar a nossa missão e fazer esse grande papel de transformação social da defensoria. E assim, voltando ao planejamento estratégico, né, para deixar aí, mas só voltando, uma das inquietações que, como academia, né, dentro da parte do planejamento estratégico, talvez o maior desafio e a maior dificuldade seja implementar o planejamento estratégico e engajar as pessoas para que sigam ele. Porque não adianta você ter um plano e as pessoas, como um conjunto, não trabalharem em favor desse plano, né? E a gente, como gestor, como liderança, a gente tem que estar ali presente para motivar as nossas equipes que o que elas fazem no dia a dia é para alcançar isso aqui. Principalmente na atividade meio, porque a atividade meio ela é distante do assistido. Então, a pessoa que está no nosso administrativo, ela não vê o assistido chorando na frente dela, porque muitos assistidos vêm chorando para o nosso atendimento. Elas não conseguem ver ter essa sensibilidade. Então, estou até com meus estagiários ali da diretoria de compras e contratos. Quando a gente compra uma caneta, se eu olhar friamente minha atividade meio, eu estou só comprando uma caneta. Eu vou nem usar o exemplo da caneta, porque eu lembrei que me fizeram uma pergunta. A gente compra aquele negocinho de carimbo? Uma almofadinha de carimbo? Hoje menos. Mas é uma almofadinha de carimbo, vocês sabem o que é, né? Aquela almofadinha que você... da pré-história. É um negócio antigo, é por isso que eu quero usar esse exemplo. Porque não é comum mais você ver almofada de carimbo, né? E a gente teve que comprar recentemente a almofada de carimbo e alguém me perguntou, mas ainda usa isso? Vocês acham que usa? Vocês acham por que a gente usa? Que é para carimbar? Qual é a utilidade de uma almofada de carimbo pra gente? Validar? Digital. Digital. Nossos assistidos não sabem ler e escrever. Eles não sabem assinar. Então, vocês conseguem entender a sutileza do que a defensoria faz? Né? Então, às vezes, meus estagiários podem perguntar, mas se usa ainda uma almofada de carimbo? Se usa. Sim. Então, a gente tem que sensibilizar a nossa atividade meio de que o que a gente faz como administrador não é só uma compra. Eu estou usando o exemplo da compra porque é a diretoria que eu estou. Mas é a nossa missão institucional de atender aquele vulnerável. E aqui a defensoria como organização pública, a gente sabe que a administração pública existe para formular, implementar e avaliar políticas públicas e gerar valor para a sociedade. O tal do valor público, que é um conceito que é estudado dentro da administração pública. E pela defensoria, quando eu falo que ela faz esse papel de política pública, é justamente pela grande função de transformação social que a gente faz através da nossa Casa Verde. Então, de uma maneira bem simplificada, bem simplória, a missão da defensoria é o acesso à justiça. A gente usa muito esses termos de clientes na parte da administração privada, mas a defensoria, nenhum órgão público, na verdade, tem clientes. Tem até o pessoal, um grupo assim que fala, não, a gente tem que, do serviço público, a gente tem que tratar a pessoa como um cliente. Eu costumo dizer que não, porque aqui nunca vai ter cliente, a gente vai ter um cidadão. É o cidadão que vem buscar um serviço público. Então, quando eu falo clientes, é só para simplificar, como coloquei até entre aspas, e na defensoria é o nosso assistido, a nossa população vulnerável. Assim, a defensoria, ela chegou bem recentemente, foi construída uma fita quarteada. Lá a gente teve a construção física da... 2019, eu acho. Sim, e a irmã trabalhou lá. Olha, que legal. Vocês perceberam uma demanda muito alta, assim, quando chegava no interior, tipo, eles têm um problema de verdade que a gente não estava conseguindo achar? Sim, no interior, se a gente for fazer um levantamento pelo interior, e quando
você faz o levantamento da renda, só pelo levantamento da renda média da população, a maior parte da população do interior ela é enquadrada como insuficiente na defensoria, né? Então, existe uma demanda que eu digo, ela é infinita. E quando você fala do interior, ele tem uma peculiaridade a mais. Porque existe o interior sede, quem é do interior vai saber disso. E existem as comunidades. Modelo, né? É um modelo burocrático. Eu queria saber assim, quais seriam as disfunções burocráticas que os cidadãos podem enfrentar ao Isso é bem interessante. Quando a gente fala do modelo burocrático, se eu tivesse feito um quiz aqui, eu tenho certeza que se eu tivesse feito essa pergunta, em que modelo vocês acham que a administração pública está? Eu costumo dizer, está no burocrático, porque isso é uma realidade que a gente vive, né? A gente reclama da burocracia, né? Quem fica feliz, vou nem falar da defensoria, mas quem fica feliz de ter que ir em qualquer órgão público resolver o problema? Né? Quando você fala, eu tenho que ir para tal lugar fazer isso, a gente já começa a ficar mal-humorado, né? Então, quando ele fala de disfunção burocrática, né, que foi o termo que ele usou, a gente não tem que achar a burocracia ruim, ela é necessária, a gente precisa ter uma organização de padrões, mas o que ainda se faz muita leitura é dessa discussão burocrática, são os entraves. Por exemplo, dentro da defensoria pública, a gente consegue entender muita gente, muitos números falam, né? Mas a gente ainda tem muitas reclamações de que o atendimento da defensoria demora. Se eu entrar hoje tentando agendar uma inicial de família, meu agendamento vai ser daqui a 3 meses mais ou menos. Não é porque eu não estou atendendo, não é porque as pessoas não estão trabalhando. Mas existem essas disfunções ainda que fazem com que os processos sejam demorados. Muitas vezes, ainda que existam, né, como a gente sabe que isso pode ser essa demora no atendimento, muitas vezes a pessoa vai ao serviço público, ela diz que ela foi maltratada, né? A gente está nesse processo de mudança, né? Para mim, a defensoria pública, a cara dela é o nosso atendimento. Então, quanto mais a gente melhorar, mais a gente aperfeiçoar e mais a gente humanizar o nosso atendimento, se realmente não funciona, se realmente não presta, ou se não, tem um lado ali que tem gente se esforçando, tem gente capacitada. Eu sou defensora pública, eu não precisava fazer nada de administração. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo, tá? Mas é uma busca de querer fazer com que a instituição cumpra seu papel e faça a diferença na vida das pessoas. E o que eu vivo, eu tento passar para a minha equipe, e assim sucessivamente a gente vai, como formiguinha, né, fazendo com que as coisas melhorem e as disfunções burocráticas sejam superadas, porque elas existem. E qual é o grande objetivo, né? É o tal do valor público. Quando a gente fala da parte da administração pública, a gente tem que alcançar esse valor público, que é o valor gerado coletivamente para a sociedade, não o valor individual. E isso na defensoria, a gente vê, os nossos atendimentos, eles têm muitos individuais. Mas esse nosso grande papel faz com que a gente atue realmente com política pública, que é o maior, né, o grande conceito quando você vai falar de administração pública, de serviço público, de tudo, de governança, é política pública. O sucesso da defensoria não é quantos processos ela ganha, é quantas pessoas ela consegue incluir no sistema de justiça. Né? E aqui é um pouquinho para vocês refletirem, né, que se o serviço existe, mas o cidadão não consegue acessar, ele realmente existe? Né, que é o que eu estava até adiantei um pouquinho de vocês terem esses questionamentos, né, de não entrarem na maré de dizer nada presta, nada funciona, porque a gente procura fazer acontecer. E quando na defensoria que a gente decide como organizar o atendimento, a gente também vai decidir quem vai conseguir acessar primeiro a justiça, né, porque aí eu vou trazer outros questionamentos. Como a gente já repetiu várias vezes, recursos limitados. O que eu vou priorizar? É mais importante meu assistido do interior ou meu assistido da capital? Qual é a métrica que eu vou utilizar para fazer esse direcionamento de recursos? Então, quando você pensa tudo isso, você tem que pensar em planejamento estratégico, ele existe para dar essa trilha. Porque tem muita coisa para fazer, tem um universo. E se a gente não
se estruturar para alcançar, né? A gente não está trabalhando só para a gente está trabalhando para outras pessoas, a gente está servindo, né? E a gente precisa sempre estar se questionando esses valores, essas questões de realmente se a gente tomar decisões drásticas, né? Porque se eu priorizo o interior, talvez a capital vai ficar com os 3 meses de atendimento na fila. Mas eu estou alcançando mais gente no interior. Porque não dá para fazer tudo com recursos limitados, nem com recursos infinitos, né? Mas a gente procura aqui fazer sempre essas escolhas da melhor forma para ampliar cada vez mais os nossos serviços e a gente trazer esse impacto, né, essa transformação social. Eu aproveitei essa oportunidade para estudar, né? Eu sou apaixonada pela defensoria, então foi mais uma vez que eu estudei profundamente nosso planejamento estratégico, para mesmo que posteriormente pensar sobre a cadeia de valor da defensoria pública. E o que, né, foi uma proposta que eu fiz, eu não apresentei aqui, é uma proposta acadêmica, né, que o grande alvo da defensoria pública, o nosso valor público maior, é a efetivação de acesso à justiça. Né, seja a justiça, quando eu falo de processos, né, do tribunal, seja a justiça social, que é o grande bandeira da defensoria pública. E nessa cadeia eu consegui organizar 3 grandes marcos de processos dentro da estrutura toda da defensoria, dentro daquela estrutura organizacional, de marcos de processos de governança, marcos de processos de suporte e macroprocessos finalísticos. Né? Quando eu falo dos marcos de processos de governança, aí eu tenho um planejamento estratégico, eu tenho um monitoramento dessas iniciativas, eu tenho uma grande articulação institucional, né, dentro daquele conceito de redes, e a comunicação institucional. Eles estão ali em cima porque eles vão fazer esse grande direcionamento da nossa visão, valores, né, e que essa nossa base, né? Eles vão conduzir isso para a gente alcançar esse valor público. Temos os novos processos de suporte, que seriam essa parte que faz a parte, tudo acontecer, né? Nossa estrutura interna, que vem a parte de gestão de pessoa, a parte de gestão administrativa e orçamentária. A gente não pode sair gastando tudo de qualquer jeito, a gente precisa organizar. Né? A Carolzinha passou pela SUB e ela recebeu o orçamento ali do Estado, o orçamento da Defensoria para fazer os pagamentos como ordenadora de despesa. A parte de tecnologia da informação e a parte da infraestrutura institucional como um todo, que seriam mais esses macros processos de suporte e os macroprocessos finalísticos, né, dentro dessa cadeia. Que a gente fala de acesso e triagem dos assistidos, a gente fala dos diagnósticos jurídicos, da nossa atuação, seja ela judicial ou extrajudicial, a articulação do sistema com o sistema de justiça e a entrega do resultado ao cidadão. E a partir dessa grande seta, né, ela converge para o nosso valor público, que é a efetivação do acesso à justiça. Né? Então aqui foi só para trazer um pouquinho mais desses conceitos da administração pública, né, de uma maneira bem simples, né? E aqui é uma proposta acadêmica, tá? Eu aproveitei, né, que eu andei estudando isso, para a gente conseguir entender. Então acaba que sendo essa grande seta do que a gente precisa fazer, principalmente como administração pública, como gestores, como líderes, e isso estampa o que a gente quer ao final, que é o nosso assistido sendo bem atendido, tendo seu problema resolvido, e fazendo esse papel de transformação social. Eu estagio em um dos setores que trabalha bastante com interiorização clínica da saúde, e um dos problemas maiores é a questão de acessibilidade do pessoal do interior. Alguns não têm internet, outros não sabem mexer, outros não entendem muito bem a linguagem. Aí eu queria saber se isso é um dos gargalos que vocês têm e se vocês têm algum plano para melhorar essa questão. Quanto à questão dessas dificuldades no interior, que não são só logísticas, mas também acesso, às vezes a qualificação mesmo profissional, né, a gente tem sido cada vez mais criativos. Quando a gente coloca, por exemplo, um exemplo prático da defensoria, quando a gente coloca um PAD, que é o posto de atendimento virtual, no interior muito pequeno, que talvez eu não tenha ninguém formado em direito lá, ou se tinha alguém formado, saiu de lá, porque também não tinha, né, condições de ficar ali. A gente consegue, através do atendimento virtual, né, colocar pessoas para ligarem o computador, fazerem toda a instalação e colocar a pessoa com alguém do jurídico aqui em Manaus.
Na saúde tem também, né, o telesaúde, né, que a falta de médicos no interior, né, faz com que tenha esses postos de atendimento para que atendimentos sejam orientados pelo médico na capital. É a melhor forma? Aí eu deixo para vocês pensarem, né? Quando eu falo que a gente se esforça, é justamente porque existem essas diversas dificuldades, né, quando a gente se esforça. E a gente tem que buscar soluções criativas. A gente tem que entender que a gente precisa ter soluções criativas dentro da legalidade, da moralidade, né, daqueles princípios gerais, da impessoalidade, né, para conseguir alcançar o nosso objetivo. É isso? Entendido? Mais alguém? Levanta a mão, o que você vai falar? Eu estaria em outro órgão e é gritante a diferença tanto da estrutura quanto da própria celeridade que os processos têm. Hoje eu consigo ver que processos que em outros lugares demoram 10 anos, no antigo lugar que eu estagiava, hoje em menos de 3 meses está sendo resolvido, e quando não é resolvido já tomam providências para resolver logo. Então essa questão do repasse de 1.3 para cá e de 7 para outros órgãos, querendo ou não, faz grande diferença. E só para fechar, eu tinha um ponto, é que com relação à questão da burocracia também, infelizmente a gente sabe que é necessário ter, mas em determinados momentos a gente acaba percebendo que tem coisas que dariam para resolver de forma simples. Então são vários gargalos que acabam levando a uma certa morosidade no serviço público, e realmente tem pessoas que estão empenhadas em trabalhar. Graças a Deus, no órgão onde eu estagiava, tinha muita pessoa que criticava, mas também tinha bastante requerentes, que é como a gente falava. Tinha bastante requerentes que elogiavam também que o atendimento era de qualidade, porque, querendo ou não, o atendimento de qualquer órgão é a cara do lugar. É isso. Eu gostei dele porque ele já pergunta, ele já responde, então ele deu quase uma aula pra gente, né? Isso é muito bom, né? Tudo que ele falou faz realmente essa conexão com o que a gente está conversando aqui, porque ainda que eu queira falar de defensoria pública, eu quero passar um pouco mais dessa visão geral e trazer essas inquietações para que vocês possam levar isso para a realidade ali da faculdade, que é este momento de a gente não só cumprir e tirar nota, mas de a gente se questionar do que como a gente pode contribuir para a sociedade, né? Seja no serviço público ou qualquer outro caminho que vocês possam tomar, né? E uma coisa que ele falou da questão do atendimento, do encaminhamento, para mim, né, já é uma opinião, vamos dizer assim, é treinamento, né? Eu como líder, eu como gestor, eu sou responsável pela minha equipe. E se minha equipe está lá na ponta do atendimento, eu preciso estar ali treinando e reforçando todo dia o básico, né? Tem uma frase que eu sempre repito e eu falo ela sempre assim: o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para quem chega ali. Então, às vezes, eu dizer para um maior atendimento ali para a pessoa que procura o balcão da defensoria, né, que ela precisa da certidão de nascimento, ela vai achar um absurdo ela está pedindo a certidão de nascimento dela para poder pedir atenção. Mas é meu filho, eu digo, não, mas burocraticamente, né, eu preciso da certidão de nascimento. E a gente precisa ter a paciência, a sensibilidade, a humanidade de explicar o básico, de explicar o óbvio, né? Então, quando a gente fala de defensoria, que eu falo de atendimento, a gente tem a pessoa da recepção. Eu preciso sempre estar refinando a pessoa da recepção e estar também munindo ela de informação de como as coisas funcionam, né? De como a estrutura da defensoria funciona. Há 10 anos, hoje menos, mas há 10 anos atrás, eu chamava do assistido ping-pong. Que era um assistido que ele vinha na sede, mandavam ele para o Sumaúma, que era onde eu estava trabalhando em 2018. Não era no Sumaúma, aí alguém mandava ele para a Zona Leste, aí mandavam ele para o posto de atendimento lá no Via Norte, assistindo ping-pong. Porque ninguém resolve, ninguém para ouvir aquele assistido e fazer o básico, o encaminhamento correto do assistido para o seu atendimento. Isso lá atrás, na Medida da Defensoria de 2014. Hoje, a gente faz constantemente treinamento com as nossas recepções, porque a própria defensoria, como instituição, mudou muito. A gente ampliou muito o nosso campo de serviço. Antes, a gente não tinha núcleos especializados, a gente tinha poucos. A gente tinha uma grande defensoria de direitos coletivos
E eu não tinha núcleo de saúde, eu não tinha núcleo fundiário, eu não tinha o núcleo do idoso. Então, onde as pessoas iam antes era na defensoria coletiva. Com a especialização do nosso serviço e a criação de núcleos especializados, voltando à recepção. Se eu pego um servidor que está 20 anos na casa, na recepção, se eu não falei para ele, né, eu como gestora, olha, hoje a gente tem o núcleo do idoso, como é que ele vai encaminhar corretamente aquela pessoa para o núcleo do idoso? Então, quem tiver essa função de líder, de gestor, tem que estar sempre próximo da sua equipe, né? Porque você precisa estar repassando essas informações. Se eu tenho uma decisão, né, na diretoria, eu participo de reuniões de diretoria. Se eu tenho uma decisão lá e meu estagiário, que vai impactar o trabalho dos meus estagiários, se eles não ficam sabendo. Então tem que ter uma comunicação alinhada, tem que ter treinamento, e isso é constante. É assim que a gente melhora e a gente vai aperfeiçoando, né, a nossa prestação do serviço. Tem que estar sempre também trabalhando, né? É comum hoje, seja para o Tribunal de Justiça, seja para o Ministério Público, TCE, a gente está fazendo essas articulações, eles são presentes aqui, a gente é presente lá, justamente para a gente poder fazer construções em conjunto. Né? Quando eu consigo reunir, eu vou fazer uma grande ação, e eu consigo chamar todo mundo para uma mesa para conversar, a tendência é que ande. No dia a dia, é um pouquinho mais complicado, porque são outras, né, são processos ordinários que passam. Mas, neste ponto, eu acho que o principal, assim, para você ter uma melhor relação é comunicação. Né? Às vezes, você realmente tem a preocupação, e eu estou falando até internamente, às vezes a gente tem processos que eu sou da compras e contratos, mas que eu preciso da diretoria jurídica. E eu sei que aquele processo ele é importante, ele é da rotina, mas ele é um processo importante. O que custa eu chegar lá e, olha, preciso conversar com o processo com você. Esse processo ele é importante por isso, ele tem essa peculiaridade. Então, quando aquele outro setor, o outro órgão receber, ele já vai ter, sim, pelo menos a ciência de que aquilo ali é importante, entendeu? Então, para poder melhorar esse entrave da comunicação interinstituições ou entre órgãos internos, eu acredito que a comunicação seja ainda a melhor forma de você conseguir, né, melhorar essa rede. Né? Isso é sempre uma real dificuldade da região de logística, a gente já tinha tocado nisso, ela reforçou. Ele falou também um pouquinho mais de Itacoatiara. Quer complementar? Depois, né? E eu acho que apenas como um ponto a mais eu posso trazer uma experiência que eu vivi na minha primeira interior, que é a Lábrea. Né? Quando a gente lembra alguns casos, eu digo, eu sou apaixonada pela defensoria. Eu tinha uma assistida lá, era a Dona Socorro, né, o nome dela. Ela tinha um filho que estava preso porque ele cometeu um estupro e ele tinha uma pena grande para cumprir. E essa assistida, ela morava numa comunidade. Ela, para chegar na sede de Lábrea, né, ela pegava uma rabetinha, que eu não sei se todos vocês sabem como é esse barco. É um barco assim, que não tem 1 metro de largura, com um motorzinho aqui de polpa atrás, aquele que tem os capelamentos. Era um barquinho desse que ela pegava, para ficar 8 horas nesse barco para chegar na sede. Porque a comunidade dela era essa distância. Então ela vinha para a sede uma vez por mês, para visitar o filho, que estava preso. Ela me chamava de mulher. Toda vez que eu chegava na defensoria, eu falava: ei, mulher, como está o processo do meu filho? Ela não sentava no banco, ela gostava de ficar encostada na janela que eu estava lá. E a gente ficava conversando. E além disso, ela ia para visitar o filho para pegar o Bolsa Família. E eu adoro escutar histórias. E eu perguntava: mas como é que ela é na sua comunidade? E eu lembro dela me falar que a comunidade dela passava 6 meses alagada, 6 meses, né? O rio descia, ela conseguia plantar a macaxeira, ela praticamente comia a macaxeira que ela plantava, e quando ela colhia, quando o rio enchia, era o peixe e a farinha que ela tinha feito da macaxeira que ela plantou. Eu lembro dela falar que quando a comunidade alagava a casa dela, ela tinha que colocar hip-rap. Acredito que todos vocês sabem o que é isso, né? Aquelas tábuas que você vê no centro. E era assim que ela vivia. Né? Então, quando a gente fala de logística e de dificuldade no interior do Amazonas, é esse tipo de história que a defensoria consegue alcançar.
Mas só de ela conseguir na defensoria saber que a gente estava... Porque o filho dela era banido pela sociedade, né? Não, ele cometeu um crime grave, ele foi condenado. Mas por outro lado, ele tem uma mãe, ele tem uma família, ele tem alguém que se preocupa por ele. Então, o olhar humanizado e eu saber que eu poderia, pelo menos, conversar com aquela assistida e dizer para ela, olha, a gente está olhando o processo dele, daqui a tanto tempo ele vai ter o direito de uma progressão, eu acho que isso traz um pouco dessa questão da dificuldade, não só da administração pública chegar onde ela precisa chegar, mas também da dificuldade do cidadão, no contexto amazônico, chegar ao serviço público. Então, eu vou dizer para uma pessoa que chega na defensoria, 4 horas da tarde, porque no interior a nosso atendimento é de 8 às 14 como padrão, mas é padrão a gente também ficar trabalhando depois do expediente. Então, eu com minha defensoria fechada, o cara bate na minha porta, 4 horas, vindo de uma comunidade, eu vou dizer que o atendimento está encerrado, porque fechou 2 horas? Então, são esses pontos de reflexões que a gente precisa trazer para a nossa realidade prática. Porque senão a gente passa a ser mais um robô ali, só fazendo o que tem que ser feito. Então, quando eu falo de defensoria e que eu sou apaixonada pela missão da defensoria, e é o que eu falo sempre, a defensoria não deixa eu perder minha humanidade. Porque quando... Aí tem dia que é normal, gente. Tem dia que a gente está aqui, ó. Você não quer ouvir falar, que você não quer nem falar, você não dá nem bom dia para ninguém. Mas quando eu estou numa fase assim, na defensoria, que o que eu estou fazendo aqui, porque eu vim parar aqui, eu podia ter estudado em outro lugar, aí Deus manda um assistido desse assim para dizer, olha, você está aqui porque você consegue, através da sua atuação, transformar vidas. E hoje, estando na parte de gestão e de administração, eu procuro fazer o meu melhor para que a gente possa cada vez mais alcançar mais, alavancar mais e realmente dar para a atividade fim o suporte que ela precisa, porque eu não estou atendendo, mas alguém lá na ponta está atendendo. Alguém lá na ponta precisa da mesa, do computador, da almofadinha, né? Para pegar a digital do nosso assistido, que a assinatura dele é essa. Então a gente consegue trazer esse espírito, esse engajamento pela nossa função social e por esses processos de melhorias, atravessando todas as disfunções burocráticas e todas as dificuldades que a gente tem, que são de orçamento a diversas outras, né? Acho que é isso. Meu nome é 20, 21, como é que aconteceram essas demandas, como que elas foram supridas? Porque se ouve muito sobre a estiagem, né? A senhora falou sobre a estiagem, problema logístico. Eu acredito também que a logística tecnológica, digital, naquele tempo também era um pouco carente. Então eu queria entender como é que foi esse contexto dentro da defensoria. Quando a gente fechou as portas, né? Ainda que a gente já falasse em transformação digital, isso para a administração pública é um tema assim, que está cada vez mais latente, né? Os projetos de transformação digital dentro do serviço público. A pandemia ela trouxe esse grande desafio. A gente fechou as portas, mas a gente vai parar de atender? E a resposta foi não. Quando a gente teve que literalmente, acho que foi março de 2020, que realmente 14 foi 19 de março, que realmente fecha tudo, a gente buscou alternativas e criativas para aumentar. Aí se pensou no atendimento de WhatsApp, se pensou de ampliar ainda mais os serviços da Defensoria Pública. Então a gente já vinha nesse processo de transformação, de incluir o atendimento virtual, mas ali foi um grande choque. Na época, eu era da área de família, eu mudei recentemente para a área de violência doméstica, no núcleo de defesa da mulher. Mas eu acho que a área de família dentro da defensoria ainda é a que tem maior demanda. A gente é responsável, a família, acho que por 60% ou 70% de todo atendimento da defensoria pública. E a gente trabalha com volume, né? Aí eu preciso contextualizar um pouco como é que é a estrutura do direito de família no Amazonas, né? Depois eu na área jurídica. Na capital, a gente tem atualmente, são 9 ou 10 varas de direito de família, sendo que 6 dessas varas são exclusivas da defensoria, ou seja, 6 varas só recebem processos que a defensoria dá entrada. Tem varas dessas que tem 12 mil processos, 6 mil processos, eu acho que é que tem menos, 3 mil processos. E todos esses processos são da defensoria.
qual foi a grande dificuldade assim, do que eu vivenciei na atividade fim mesmo? Eu sabia que a administração estava trazendo soluções, mas pensava no atendimento por WhatsApp. Só que a minha equipe, não, bora colocar o WhatsApp para todo mundo. A minha equipe, eu acho que eram 8 pessoas. O WhatsApp só podia colocar em 4 computadores. Né? Depois disso, não dá o WhatsApp porque ele tem uma limitação. Eu não posso colocar só 4 pessoas, tem que colocar 8 pessoas atendendo. Isso na minha unidade, né? Foi determinação. Bora pro Telegram. Né? E começou uma grande confusão, porque a minha unidade tinha Telegram, a unidade da Carolzinha tinha Telegram com número diferente, a unidade... Hoje a gente tem 154 defensores e a gente deve ter, sei lá, 3 vezes isso de unidade, né, de atividade. Todas essas unidades com Telegram, tipo assim, você está com problema criminal? Não, eu vou entrar nesse número. É de família, não é família, manda para o criminal, não é aqui. E a gente passou por esse momento. Eu não esqueço, tinha vezes que a minha tela do Telegram dormia com o número de atendimentos zerados e amanhecia com mil coisinhas assim de chamadas que as pessoas colocavam, mandavam mensagem durante a noite, de madrugada. Porque até então o Telegram era um sistema aperfeiçoado para a gente conseguir fazer esse grande atendimento virtual. E vai a gente fazer mão a mão, né? As coisas foram acontecendo, você não tem como muito pensar, você tem que trazer soluções. E depois do Telegram, né, de ter um grande quantitativo de mensagens chegando, e às vezes chegava mensagem para mim, e eu que ouvia a mensagem lá no atendimento. Pelo que aquela pessoa estava conseguindo falar sobre o serviço público. Né? Então a gente teve esse momento do WhatsApp, passou para essa especialização do Telegram, a gente conseguiu aumentar o volume de atendimento, né? Então, dar uma resposta, mas a gente também trouxe outras disfunções ali para a nossa realidade. E disso a gente passou para um atendimento, que hoje é o sistema do Tato Desk, que ele consegue fazer, a gente tem no lugar de ter um monte de... que é via Tato Desk, o nosso assistido entra pelo sistema, pelo WhatsApp, ele manda mensagem no WhatsApp para esse número único. Lá tem aquela triagemzinha, né? Primeiro atendimento, você já tem processo com a gente, caso de plantão, tem uma triagemzinha, e o assistido ele é melhor direcionado para onde ele faz o seu devido atendimento, se é criminal, se é família, se é especializada. Então, a pandemia trouxe esse grande choque de realidade, era um processo que a Defensoria já vinha passando, de passar para o atendimento virtual, mas que a gente foi atropelado, e a gente teve que, sei lá, fazer 10 anos em um para conseguir passar do WhatsApp, do Telegram, para chegar nesse sistema. É o melhor sistema? Eles geram muitos questionamentos, seja o nosso assistido, seja do público interno de adaptação desse sistema. E não tem uma resposta se é o melhor. Né? Inclusive, talvez seja meu objeto de estudo da minha dissertação de mestrado, é o atendimento virtual da Defensoria. E ainda não tenho uma resposta, nem vou ter, mas a gente procurou, dentro desse processo, né, de pandemia, de fechar as portas, de não poder fazer. A Defensoria nunca parou de atender o assistido, isso eu garanto. Né, porque a gente já tinha números, né, no atendimento virtual. E a gente passou por toda essa evolução, né, de fechar as portas, ter que atender o maior número possível, de tentar aperfeiçoar esse sistema. Aí eu preciso, além de, beleza, a gente fez o melhor como administração, um sistema mais funcional. Mas o meu público interno usa esse sistema? Né? O meu assistido lá da ponta, que não tem internet, ele consegue acessar o sistema? Né? Então, assim, a gente tem muito a melhorar. Eu acho que isso é uma constante, a gente nunca pode achar que a gente já resolveu todos os problemas do mundo, porque a gente não vai resolver. E a gente sempre traz essas inquietações. O que me fez muito estudar a parte da administração pública são essas inquietações de como eu posso contribuir melhor para isso. Mas sobre a nossa evolução do atendimento virtual, eu acho que esse seria um recado. Eu desejo sucesso para vocês. Se alguém quer falar, quer falar alguma coisa? Aproveitem bem esse curso. Vocês estão aqui misturados os períodos? Não, só um período. Só um período. Terceiro período. O terceiro? Primeiro tem escolas. Então aproveitem bem. A Carolzinha falou um pouco dele lá anteriormente, né, lá no nosso auditório, e o Conselho Superior tem essa função consultiva dele, que fica com as principais
mas o conselho ele não está abaixo do faz parte da administração superior, mas ele vem como esse órgão consultivo, deliberativo dentro da instituição. Né? Hoje nosso conselho ele tem uma formação múltipla, né? A gente, na nossa carreira como defensor público, a gente tem 4 leitos. Foi nesse local que eu me encantei pela parte da administração pública, quando eu tive a oportunidade de ter sido eleita pela classe, na 4ª classe na época, que eu era do interior. E a gente tem os membros nascidos, né? Que já é a parte da administração, que é tanto o defensor público geral, os 2 subs, corregedor, eles compõem o conselho também para trazer tanto essa equiparidade, trazer a posição da classe, trazer a posição da administração e assim ser feitas as maiores decisões da Defensoria Pública, as deliberações, através desse órgão que ele é importantíssimo para a Defensoria Pública. Mulheres aqui e menos homens. Nós só tivemos 2 defensoras públicas gerais até agora. É só 2, não tem que ter muito mais. É interessante falar que a Defensoria E nós homens seremos subordinados a vocês, tá, gente? do sistema de justiça, né, a Defensoria Pública ela é considerada novinha, né? E nos últimos 10 anos, eu acho que todo mundo já ouviu falar de Defensoria Pública. Acredito que vocês são uma geração que ouviram falar de Defensoria Pública. Na minha faculdade, eu não ouvi falar de Defensoria Pública, eu tive a oportunidade de estagiar. Não vou dizer quantos anos atrás foi isso, para não denunciar a minha idade. Mas eu não ouvia falar de Defensoria Pública na faculdade, de Direito. Você pincelava ali que a Defensoria existe. E hoje a nossa representatividade no meio acadêmico ela é expressiva. Nosso DPG da academia, o Maurílio, né, eles têm nomes assim que são reconhecidos nacionalmente, que levam não só o seu conhecimento, mas levam a Defensoria Pública para todas as instituições educacionais. Vamos pro técnico?